Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre como o mundo está quebrado, como as coisas não estão boas, mas vão ficar ainda mais difíceis. Aquela história da economia a gente vê depois, dos fechamentos e tudo mais, agora está cobrando o seu preço e o preço será altíssimo. As pessoas realmente vão ter de pagar pelo que fizeram. Infelizmente, aqueles que eram contra vão ter de pagar junto, Mas, claro, quem está um pouco mais atento sempre ao que está acontecendo tende a sofrer menos. Nós vamos analisar hoje uma série de matérias aqui que mostram que a situação não está boa e que há um cenário de preparação para o que está por vir, que se nota através das medidas que os grandes conglomerados econômicos estão tomando. E se você souber ler um pouquinho do que eles estão fazendo, você consegue também se preparar um pouco. A primeira coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é que os indicadores econômicos que as pessoas tinham acesso através de veículos de grande mídia como a CNBC, eles pararam de ser divulgados. O próprio Fed parou de divulgar alguns indicadores econômicos. Para quem não investe, o que significa isso? O indicador econômico é um índice, é basicamente índice, Ele indica como é que está a economia num determinado setor ou em todos os setores. Se está vendendo bem, se não está, quanto de ferro está vendendo, se vende pouco ferro é porque toda a cadeia que depende dele está projetando menos vendas no futuro. Nós vemos que algumas montadoras, por exemplo, estão dando férias coletivas, prevendo menos vendas do que já tem agora, que já são poucas as vendas. Há pouco tempo atrás nós víamos filas de pessoas para comprar carros e agora o movimento é totalmente o contrário. Mas por que é que eles estão, por exemplo, aqui, CNBC excluindo dados do Credit Default Swap de 5 bancos, incluindo JP Morgan e Bank of America? Porque os dados, na minha opinião, eu concluo isso, não é o que está dizendo aqui, mas eu concluo que os dados não são bonitos para se mostrar. Tudo aquilo que é bonito você coloca à vista de todos, você quer mostrar o que é bonito. E aquilo que é feio, você esconde. Então, se eles estão excluindo os dados desses bancos, é porque a coisa em relação a eles não deve ser boa. E muito provavelmente eles estão querendo evitar que o povão, aqueles que se informam apenas por veículos populares como a CNBC, deixem de ter acesso ao conhecimento de que a coisa não está boa. Então você acaba, claro que se você for um especialista, você vai buscar outros meios de encontrar os mesmos indicadores, Mas a maioria da população não vai fazer isso e nem sabe como fazer. Outro indicativo de que a coisa não está boa é esse aqui. Só deixa eu traduzir que ele não ficou traduzido aqui. Rapidamente aqui é tudo assim, pessoal. Falha ou venda. O que poderia ser o próximo Credit Suisse atingido? Então eles estão falando aqui, Financial Times informou que o UBS está em negociação para assumir o controle total ou parcial do Credit Suisse. Vocês lembram quando eu falei, ou publiquei lá no Telegram, Revelar, lá do canal Revelar do Telegram, que nós estávamos agora em um momento de os bancos maiores engolirem os menores. Mas isso pode não durar muito tempo. Veja isso aqui. Beluso, crise bancária estrangeira aumenta risco de recessão no Brasil. Nós já estamos vendo a economia desacelerando, os preços das coisas subindo. Vocês lembram quando lá em 2020 eu disse, olha, se fizerem o que estão dizendo que vão fazer, se fecharem tudo, nós vamos cair em uma estagflação, que é o pior dos cenários. O que é estagflação? É a economia estagnada com inflação, porque às vezes você tem a economia pujante, ela está indo bem e os preços vão subindo, tem inflação ao mesmo tempo. Às vezes você tem estagnação econômica e não tem inflação. Ninguém compra, ninguém vende, porque a economia está estagnada, mas pelo menos os preços não sobem. Mas existem os dois cenários ruins. Você está estagnado, a economia não sobe e pior, às vezes ela decresce, tem a recessão
e ao mesmo tempo tem a inflação, que é exatamente o que nós estamos vivendo ou começando a viver agora, não só no Brasil, no mundo, né? Crise estrangeira coloca o Brasil em risco para a recessão. O Brasil ele tem muito de suas reservas, vamos dizer assim, sua poupança nacional, né, em dólares. Inclusive eu tenho aqui os dados. Deixa eu ver aqui, Reserva brasileira em título americano. Segundo o último relatório de gestão de reservas internacionais do Banco Central, as reservas brasileiras encerraram 2021 distribuídas da seguinte forma: em moedas, dólar americano 80%, euro 5%, renminbi, o yuan 5,99% e assim vai, ien 1,93% e tal. Fora os títulos do Tesouro e outros investimentos. Então, se a crise acontece lá, e nós estamos vendo a crise lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer aqui é que o Brasil vai pagar caríssimo por ter mantido suas reservas, todas elas, ou a maior parte delas, em moeda estrangeira e não em ouro, né, como muitas das nações, como por exemplo Rússia e China, vêm fazendo há um bom tempo. Veja só, Luiz Gonzaga Beluzzo, um economista, diz o seguinte: tem contágio a crise e já estávamos caminhando para uma crise de crédito no Brasil. Essa crise americana e no Credit Suisse não ajuda em nada a ter uma visão mais otimista a respeito da crise de crédito. O que é a crise de crédito? O crédito vai começar a ficar mais caro, porque cada vez menos as pessoas vão encontrar recursos. E é o que eu dizia também. Essa enxurrada de dinheiro que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos era um movimento para que você aproveitasse para pagar suas dívidas. Agora os juros vão começar a subir. Quem não pagou as dívidas perdeu a oportunidade, mas houve quem fez pior, houve quem se endividasse nesse período. Então ainda há um pouco de tempo antes de a coisa realmente começar a fugir das dívidas. O risco já existente no Brasil está acontecendo no mercado de crédito privado, onde empresas brasileiras estão encontrando dificuldades de conseguirem crédito e, com isso, enfrentando dificuldades em pagar juros devido à alta taxa. Porque se a Selic está em 13,75%, o juro do seu cartão vai para 40%, 80%, sei lá, cada um conhece aí o juro do seu cartão, né? O que é um absurdo. Como é que você vai pagar 40% ao ano de cartão de crédito, né? E as pessoas usam o crédito do cartão, ao invés de apertarem o cinto e segurarem os gastos, elas vão lá e usam do crédito do cartão. E aí entram numa espiral de dívida sem fim, né? Ele também destacou que, independente do cenário pré-existente no Brasil, as crises financeiras pelo mundo sempre trazem preocupações pelo fato de haver uma conexão muito grande entre os sistemas monetários e financeiros de todo mundo dentro de uma economia capitalista. E o que isso vai trazer, afinal de contas? Aumentaram os riscos para a economia global, diz a diretora do FMI. Kristalina Georgieva afirma que o rápido aumento das taxas de juros causa inevitavelmente, ou seja, não tem como evitar, vulnerabilidade no mercado. Ela disse que os riscos aumentaram. Ela deu uma declaração no domingo durante o evento em Pequim. Então, o aumento das taxas de juros para conter a inflação causam essa vulnerabilidade. Ela destacou que a China deve ter importante contribuição para o crescimento econômico global em 2023. O FMI espera que o PIB chinês cresça 4,4%. Por quê? Porque se a China crescer, as pessoas vão vender. O Brasil vende carne, vende ferro, soja e outras coisas. Todo mundo vende para a China e a China vende para todo mundo. Se a China ou os Estados Unidos não crescem, o resto do mundo não cresce, porque eles são os principais consumidores. Europa também, mas não na mesma escala. Já Pequim estabeleceu meta de crescimento de cerca de 5%. A China deverá ser responsável por cerca de 1/3 do crescimento global, sozinha, só ela, em 2023, dando um impulso bem-vindo à economia mundial. E aí, estranhamente, o nosso mandatário aqui não foi para a China. O que está acontecendo? Será que ele está vinculado a algum tipo de ordem vinda aqui do Ocidente? Em 2022, a China teve um crescimento de 3% do PIB. Foi pouco, né, em comparação com o que era antes, passava às vezes de 10%. Em 10 de março, daí tem essa questão da crise bancária, vocês já sabem,
Em 10 de março, autoridades norte-americanas encerraram as atividades do SVB, conhecido por financiar startups, e outros bancos aí que faliram. E tem mais, pessoal, vamos ver aqui. Aqui. Está cobrindo aqui. O Banco Mundial alerta para a década perdida no crescimento global se não houver mudanças ousadas. Fracasso em reverter a esperada desaceleração generalizada no crescimento potencial do PIB terá profundas implicações para a capacidade do mundo de enfrentar a mudança do local onde nós vivemos e reduzir a pobreza, afirmou a entidade em um novo relatório. Agora, o que está me preocupando mesmo, nós vamos analisar essa matéria e essa outra aqui também. O que está me preocupando mesmo é isso aqui, esconder os indicativos dos bancos. Por que eles não estão mais publicando, principalmente desses grandes bancos? Porque além de as pessoas estarem endividadas, né, e isso é a grande maioria das pessoas, aqueles poucos que fizeram suas reservas, depósitos, aplicações e tal, não importa se muito ou se pouco, mas aqueles poucos que conseguiram guardar o dinheiro porque apertaram o cinto, agora estão começando a ter medo de perder o dinheiro. E isso, minha gente, eu penso que vai acelerar a criação das CBDCs, porque uma das coisas que criou a crise do Credit Suisse foi as pessoas irem lá sacar o dinheiro. Se houver a CBDC, isso é, a moeda digital que está aí às portas de ser implantada no mundo inteiro, as pessoas não têm como sacar, porque é um dígito. O máximo que elas vão poder fazer é tirar de uma agência, de um banco, e levar para outro banco. Né? Não tem mais como guardar o dinheiro embaixo do colchão para ele criar bolor. O que é um problema. Até porque guardar dinheiro também não é a mesma coisa que guardar ouro, né? O crescimento econômico global médio potencial cairá para uma mínima de 3 décadas de 2,2% entre 2022 e 2030, dando início a uma década perdida. Se essa crise vier maior do que a do subprime de 2008, que foi quando caiu o preço de todos os imóveis, na verdade acaba caindo o preço de muita coisa, né? E é o que pode acontecer agora. Muita gente que investiu em imóvel para fazer uma reserva de recursos também pode ver o valor dos imóveis derretendo. Por quê? Porque se ninguém mais compra, cai de preço. As pessoas tendem a apostar que o valor de mercado ele vai se estabilizar ou até crescer um pouco, mas pode acontecer um movimento inverso. Já aconteceu várias vezes na história. O exemplo de 2008 nos Estados Unidos é um. O preço dos imóveis simplesmente derreteu, caiu vertiginosamente. Então, os esforços concentrados para aumentar o investimento em setores sustentáveis, cortar custos comerciais, alavancar o crescimento em serviços, expandir a participação da força de trabalho, podem impulsionar o crescimento potencial do PIB em até 0,7 ponto percentual para 2,9. Então, eles estão ainda apostando no crescimento. É uma economia que precisa estar sempre crescendo para se sustentar. Por quê? Muita impressão de dinheiro, na verdade é isso, né? E agora eles não sabem mais como enxugar esse dinheiro. As reais razões das demissões das Big Tech. Isso aqui é um indicativo mais do que óbvio. Quando as Big Tech, não só ela, a Disney, a Warner, quantas grandes empresas aí estão demitindo? Por que elas estão demitindo quando a crise ainda não é tão grande? Inclusive elas começaram a fazer isso há mais de um ano. Porque eles têm informação de dentro. Nós não. Então, por exemplo, um banqueiro ou uma BlackRock da vida, ou a Vanguard, eles é que são os donos das ações dessas grandes empresas, de Google, etc. Então eles não querem que as empresas deles quebrem. Como eles estão por dentro do sistema financeiro, eles são o próprio sistema financeiro, eles também vão avisar o setor econômico deles no que diz respeito às empresas. Vão dizer, comece a demitir, porque quando o negócio estourar vai ser feio. É melhor fazer as demissões agora, porque não vai ter crescimento, vai ter uma recessão ali pela frente. Então, cortem as despesas, cortem os custos, fechem as torneiras, porque a coisa não vai prestar. A mesma coisa aconteceu no Twitter do Elon Musk, os dois lados aí dessa disputa, né? Se é que existem dois lados. Então, as tendências, pessoal, não são boas, tanto para quem está endividado quanto
para quem tem dinheiro guardado aí, pode ser que sofra uma surpresa. E quem não guardou e comprou imóvel, pode ser que veja o preço derretendo. Parece que a coisa vai ser forte para todo mundo. E parabéns, né, para aqueles que causaram isso com os fechamentos lá atrás. É lógico que foi tudo programado, na minha opinião, mas o povão ignorante, né, os idiotas úteis de sempre, ajudaram, né, com que o plano se concretizasse. E esses, idiotamente, mais uma vez, vão fazer de conta que não sabem de nada, que não são culpados de nada, e nós vamos pagar o preço junto com essa manada de lemmings. Pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.